Se você acordou hoje com o coração apertado, preocupado com alguém que você ama, isso não foi por acaso. Existe uma batalha invisível acontecendo agora, e essa oração pode ser exatamente o que Deus vai usar para proteger quem você não consegue alcançar. Antes de começar o seu dia, pare tudo por um instante. Porque o que você vai fazer aqui hoje pode mudar destinos, abrir caminhos e trazer livramento para vidas que estão ligadas à sua. O dia ainda nem havia aberto os olhos completamente quando o céu, tingido de cinza suave, parecia respirar junto com você, como se cada nuvem carregasse histórias que não foram ditas, como se o silêncio da manhã fosse um convite sagrado para algo maior do que as pressas do mundo. E ali, naquele instante quase esquecido pela maioria, seu coração despertava antes do corpo, sentindo um peso leve e ao mesmo tempo profundo, como se algo invisível estivesse tentando chamar sua atenção, como se Deus estivesse passando suavemente ao seu lado, esperando apenas que você o notasse. As primeiras luzes do dia não chegavam com força, mas com delicadeza, como um sussurro que atravessa a alma, e nesse sussurro havia um lembrete. Nem tudo está sob o seu controle, e talvez nunca esteve. As preocupações que você carrega, os nomes que ecoam na sua mente, os rostos das pessoas que você ama, tudo isso parece maior quando o mundo ainda está em silêncio, como se a madrugada revelasse verdades que o barulho do dia tenta esconder. Você pensa naqueles que ama, e é impossível não sentir um aperto sutil, quase imperceptível, mas real. Porque amar é também reconhecer que não se pode estar presente em todos os momentos, que não se pode proteger de todos os perigos, que não se pode impedir cada queda, cada dor, cada lágrima. E essa realidade, embora silenciosa, pesa. Pesa como uma responsabilidade que ninguém ensinou a carregar, mas que o coração insiste em assumir. E é nesse ponto, entre o querer controlar e o perceber que não pode, que algo dentro de você começa a mudar. Como uma chama pequena, mas resistente, que se recusa a apagar mesmo diante do vento, a fé se levanta, não como um grito, mas como uma presença firme, constante, quase imperceptível, mas poderosa. Você começa a entender que existem batalhas que seus olhos não veem, caminhos que você não conhece, decisões que você não pode tomar por aqueles que ama. Mas existe alguém que vê tudo, que conhece cada detalhe, cada passo silencioso, cada pensamento escondido, cada respiração que passa despercebida. E esse alguém nunca se distrai, nunca se atrasa, nunca falha. Então, ainda em silêncio, você respira mais fundo, como quem decide não lutar sozinho, como quem finalmente aceita que carregar o mundo inteiro não é sua missão. E nesse instante, algo invisível começa a acontecer. Não fora, mas dentro de você. O medo começa a perder espaço, não porque tudo está resolvido, mas porque você começa a confiar. A ansiedade ainda tenta falar, mas sua voz já não é tão forte quanto antes. E no meio desse cenário, a fé cresce, não como uma explosão, mas como uma raiz profunda que se firma onde ninguém vê. Amanhã continua chegando, o mundo continua despertando, mas dentro de você algo já mudou. Porque quando você decide confiar, mesmo sem respostas, algo maior começa a agir. E então, quase sem perceber, você fecha os olhos por um instante. Não como quem foge do mundo, mas como quem escolhe enxergar além dele. E nesse espaço silencioso, onde palavras nem sempre são necessárias, você começa a apresentar ao Senhor tudo aquilo que o seu coração não consegue segurar sozinho. Cada nome vem à mente como se fosse chamado um a um. Cada rosto aparece com suas histórias, suas lutas, suas fragilidades. E você entrega, não com perfeição, mas com sinceridade. Não com discursos elaborados, mas com a verdade de quem ama profundamente e deseja proteger, mesmo sabendo que não pode estar em todos os lugares. E é nesse momento que algo extraordinário acontece, ainda que invisível aos olhos. Aquilo que você entrega deixa de estar apenas sob seus cuidados e passa a ser envolvido por uma presença que não falha. Como se mãos invisíveis começassem a guardar caminhos, a afastar perigos,
acalmar tempestades que ainda nem chegaram. Você não vê, mas sente. Sente que há uma paz diferente surgindo, não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo foi alinhado dentro de você. Como se o peso tivesse sido redistribuído, como se o coração finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para descansar aquilo que não consegue controlar. E enquanto a oração sobe, leve e sincera, algo dentro de você também se transforma. O medo já não domina, a preocupação já não paralisa, e a fé, que antes parecia pequena, agora se ergue como uma fortaleza silenciosa. Você entende então que proteger aqueles que ama não é apenas estar presente fisicamente, mas colocá-los nas mãos certas, mãos que nunca falham, nunca se cansam, nunca deixam escapar aquilo que é confiado com amor. Amanhã já não é mais a mesma. A luz que entra pela janela parece diferente, como se carregasse uma promessa silenciosa de cuidado, de presença, de direção. E você percebe que, embora o mundo continue incerto, existe uma segurança que não depende das circunstâncias, mas da confiança que você decidiu ter. E no fundo da alma, algo sussurra com força e suavidade ao mesmo tempo. Quem é entregue a Deus nunca está sozinho, nunca está desprotegido, nunca está esquecido. Porque no fim, a verdadeira paz não está em ter controle sobre tudo, mas em saber, com o coração tranquilo, que tudo aquilo que você ama está sendo cuidado por aquele que nunca perde o controle. Então, como um guardião silencioso que se levanta antes da tempestade, você fecha os olhos e por um instante, o mundo inteiro parece diminuir de volume, como se tudo ao redor respeitasse aquele momento sagrado em que sua alma decide falar com Deus. Não há plateia, não há distrações, apenas você e o peso precioso de tudo aquilo que carrega no peito. Nomes, rostos, histórias, memórias, preocupações, tudo reunido como um tesouro frágil que você tenta proteger com as próprias mãos, mesmo sabendo que suas forças são limitadas. E ainda assim, você não recua. Porque amar é isso. Sentir a responsabilidade de cuidar, mesmo quando não se tem controle, mesmo quando não se sabe o que está acontecendo nos bastidores da vida daqueles que você ama. E é nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um hábito e se torna um ato de entrega, um gesto profundo de confiança, uma decisão corajosa de não segurar sozinho aquilo que foi feito para ser compartilhado com o céu. Então, você começa. Não com palavras perfeitas, mas com verdade. Cada nome que surge na sua mente carrega um pedaço do seu coração, e você os apresenta ao Senhor como quem coloca algo precioso nas mãos mais seguras que existem. E pouco a pouco, algo começa a acontecer. Não de forma visível, não com sinais grandiosos, mas com uma suavidade tão profunda que só a alma consegue perceber. É como se uma luz invisível começasse a envolver cada pessoa que você mencionou. Uma presença silenciosa que dissipa perigos antes mesmo que eles se revelem, que acalma medos que ninguém vê, que constrói caminhos onde antes só havia dúvida. E você sente, ainda que não consiga explicar, que aquilo que foi entregue já não está mais vulnerável como antes. A oração sobe como um perfume suave, leve, constante. E enquanto ela sobe, algo dentro de você desce, uma paz, uma calma, uma certeza que não depende das circunstâncias. O medo, que antes parecia tão alto, começa a perder a voz. A ansiedade que insistia em gritar já não domina seus pensamentos. E a fé? A fé cresce em silêncio, como uma raiz que se aprofunda na terra mesmo sem ser vista, mas que sustenta tudo. Você percebe que não está apenas pedindo proteção, está participando de algo maior, algo eterno, algo que ultrapassa o que seus olhos podem alcançar. Porque quando você ora, você não está apenas falando, você está confiando, está entregando, está permitindo que Deus faça aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinho. E nesse momento, você entende que há um tipo de proteção que não vem da vigilância constante, mas da entrega sincera. E então, no silêncio que permanece após a oração, algo dentro de você se reorganiza, como se cada parte da sua alma encontrasse o seu devido lugar. Já não há aquela pressa inquieta, já não há aquele peso esmagador.
Há uma leveza diferente, uma confiança que não precisa de provas, apenas de presença. Você começa a perceber que proteger aqueles que ama não significa controlar cada passo, prever cada erro ou impedir cada dificuldade. Significa, acima de tudo, colocá-los sob um cuidado maior, um cuidado perfeito, um cuidado que não falha nem por um segundo sequer. Porque há batalhas que você não vê, mas Deus vê. Há caminhos que você não conhece, mas Deus conhece. Há perigos que nunca chegarão até eles, simplesmente porque foram impedidos antes mesmo de existirem. E essa verdade começa a acalmar seu coração de uma forma profunda. Você entende que, no invisível, coisas estão sendo movidas, portas estão sendo abertas, livramentos estão sendo preparados, caminhos estão sendo alinhados. E tudo isso não porque você tem controle, mas porque você decidiu confiar. A fé, que antes parecia apenas uma pequena chama, agora se torna uma presença constante, firme, inabalável. Não precisa fazer barulho, não precisa provar nada. Ela simplesmente é e sustenta você de dentro para fora. E enquanto o dia segue, você carrega consigo essa certeza silenciosa. Quem foi entregue a Deus nunca caminha sozinho. Nunca. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites longas, mesmo nos momentos em que tudo parece incerto. Há sempre uma presença acompanhando, protegendo, guiando. E no fim, você descobre algo que muda tudo. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. E essa paz, ela não se explica. Ela se sente, como um abraço que não se vê, mas envolve. Como uma mão que não aparece, mas sustenta. Como um cuidado constante, eterno, fiel. E é nesse lugar, no secreto, no invisível, no sagrado, que você aprende que tudo aquilo que o seu coração chama de amor está e sempre estará seguro nas mãos de Deus. Se essa oração tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Envie para alguém que você ama e apresente essa pessoa a Deus ainda hoje. E nunca se esqueça, quem você coloca nas mãos do Senhor, o mundo pode até tentar atingir, mas jamais poderá destruir. Vá em paz, porque o céu já está cuidando de tudo aquilo que o seu coração entregou.